Sabe aquela lição que às vezes a gente leva a vida inteira para aprender? É sobre isso que vamos conversar hoje. A dolorosa, mas necessária, aceitação dos nossos próprios limites. É uma jornada que começa lá na infância e, como a gente vai ver, molda tudo que nos tornamos. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Tenta lembrar de quando era criança, entrando numa loja de brinquedos. Aquela sensação de querer tudo, de ver um universo de possibilidades, até ouvir um não. É nesse momento, nesse primeiro choque, que a nossa relação com a realidade começa a ser construída. Olha só o caminho que a gente vai percorrer hoje. Vamos começar com esse primeiro embate de vontades. Depois, vamos ver como ele nos leva para dois caminhos bem diferentes: a ilusão do ter contra o poder do ser. Aí vamos encarar o nosso limite final, a finitude, para só então entender o que é a verdadeira liberdade. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, o embate das vontades. É aqui que tudo começa. Aquele momento crucial em que o desejo infinito da criança bate de frente pela primeira vez com um mundo que tem regras, que tem limites. E o que acontece nesse momento é chave. Começa a se formar na nossa cabeça uma distinção fundamental. A diferença entre aquilo que a gente pode ter e quem a gente pode ser. É o primeiro sinal de que ter tudo, na verdade, não é uma opção. Isso nos traz a pergunta central de toda essa discussão. Como é que o não, essa palavra que a gente tanto odiava na infância, se torna o pilar da nossa saúde mental na vida adulta? A resposta para isso, como a gente vai ver, se divide em dois caminhos totalmente opostos. O primeiro caminho é o da fragilidade. Ele nasce justamente da dificuldade em aceitar limite. É a rota que nos prende na perigosa ilusão do ter. Ah, essa cena. Quem nunca presenciou, né? A birra infantil. Ele é a expressão mais pura, mais primitiva da incapacidade de lidar com uma negação. É uma tentativa de dobrar a realidade na marra, na base do grito. E essa rota da fragilidade tem um passo a passo bem claro. Olha só, tudo começa com a permissividade, quando se cede a todos os caprichos. Isso leva a um foco exagerado no ter, no material, que cria uma perigosa ilusão de autossuficiência. O resultado final? Um adulto frágil que se quebra no primeiro imprevisto que a vida apresenta. Então, o ponto crucial é este. A birra não é só uma fase boba. Ela é o rascunho, o embrião daquele adulto intransigente que não sabe lidar com frustração, que acha que o mundo precisa girar em torno dos seus próprios desejos. Mas, felizmente, existe outro caminho. Em vez da fragilidade, a gente pode construir fortalezas. E aqui, a força não vem de ter tudo o que se quer, mas sim de aceitar que não podemos. Esse é o poder do ser. E essa frase, ela resume a ideia toda. O não, que na infância parece tão cruel, é na verdade a primeira grande lição sobre a realidade. É ele que constrói a base da nossa sanidade, ensinando que o mundo não gira ao nosso redor. Essa aceitação do não nos leva ao que o material que estamos analisando chama de fortaleza pessoal. Isso não tem a ver com uma liberdade sem limites, é justamente o contrário. É ter autocontrole, é a habilidade de gerenciar os próprios desejos para, aí sim, conseguir se conectar com os outros e agir de forma concreta no mundo. Este quadro deixa a diferença bem clara. De um lado, a ilusão do ter leva ao isolamento e à fragilidade. Do outro, o poder do ser, que nasce da aceitação dos limites, leva à conexão, à empatia e a uma vida com os pés bem firmes na realidade. Agora vamos levar essa conversa para um outro patamar. Falamos de limites do dia a dia, mas tudo isso, no fundo, nos prepara para um maior e mais definitivo de todos os limites, a nossa própria finitude. E aqui a gente encontra um paradoxo fascinante. Nós não somos seres completos. São justamente as nossas faltas, as nossas necessidades e as nossas limitações que nos forçam a buscar o outro, a criar laços, a viver em comunidade. A nossa incompletude é a base da sociedade. Essa citação amarra bem essa ideia. A ilusão de que se pode ter tudo é, no fim das contas, a ilusão de que não se precisa de ninguém. Pelo contrário, reconhecer que nos falta algo é o que abre a porta para a gente depender um do outro, o que não é uma fraqueza, mas sim a essência do que nos torna humanos. E assim, o ciclo se fecha. A jornada de amadurecimento, que começou com um simples não a um brinquedo, era o tempo todo um grande treinamento para a aceitação final. A de que somos mortais e que, no fim, tudo que temos será perdido. Finalmente, chegamos à nossa conclusão. E tudo isso nos leva a repensar uma das palavras mais importantes que existem:
liberdade. Depois de toda essa conversa, o que realmente significa ser livre? O ponto crucial de toda esta análise é este, bem direto. A verdadeira liberdade não nasce da ausência de limites, mas sim da sabedoria de aceitá-los. E o que é essa liberdade real? Não é a liberdade de consumir ou satisfazer todo e qualquer capricho. É a liberdade que vem do autocontrole, a força de agir no mundo de forma significativa, e não apenas de reagir a impulsos. Então, o que a gente leva disso tudo? O legado de quem aprende a aceitar limites é imenso. É sobre se tornar responsável, controlar os próprios impulsos e, mais importante, construir um modelo mais saudável para as futuras gerações. É ensinar que a felicidade não está em ter tudo, mas em superar os desafios com consciência. E fica aqui a reflexão final. Em uma cultura que valoriza tanto a posse, que nos pressiona o tempo todo com as máscaras do ter, como é que a gente pode, individual e coletivamente, focar em construir a fortaleza do ser? A resposta para isso, talvez, defina o nosso futuro.